Nós hoje vamos conversar com Ronaldo Werneck. Ronaldo Werneck é um jornalista, poeta, trabalhou no Banco do Brasil, esteve nos primórdios, na fundação do Centro Cultural do Banco do Brasil no Rio de Janeiro, que é o primeiro desta série, que hoje tem também em Brasília, tem em São Paulo e terá em Belo Horizonte, se não me engano, em breve, até porque seria uma justa homenagem a quem criou no Banco do Brasil o Centro Cultural, que foi Francelino Pereira, ex-governador de Minas e que foi vice-presidente do Banco do Brasil. Foi na gestão dele que se transformou essa sede histórica do Rio de Janeiro no Centro Cultural. Mas Ronaldo, ele retornou às suas origens, à sua Cataguases, à sua Zona da Mata. E lá vem desenvolvendo um trabalho muito importante na Fundação Ormeu Botelho Junqueira, que foi um grande empreendedor, que criou a companhia, que durante algum tempo foi até a maior de energia elétrica do Brasil, privada. Foi deputado federal pela velha e combativa UDN. E a Zona da Mata Mineira ficou como um centro também de fornecedora de inteligências. Inteligências na política. Tem o BA, a família Levin do Coelho, tem ali na região nosso vice-presidente Zé Alencar, Caratinga de Ziraldo, Caratinga dos políticos como José Augusto Ferreira, Dênio Moreira, que foi também homem de televisão, e Ronaldo Werneck fez agora a revisão do grande livro sobre Humberto Mauro. Humberto Mauro, nós podemos considerar o pai do cinema brasileiro. Ele é que trabalhou com Roquete Pinto no governo Vargas, quando o governo começou a prestigiar o cinema. Depois o cinema nacional ficou esquecido anos, até que os militares fizeram a Embrafilme, que foi até presidida no governo do general Figueiredo pelo atual chanceler Celso Amorim. Ronaldo, essa figura de Humberto Mauro, que você teve a oportunidade de conviver, porque Humberto Mauro também retornou à Volta Grande, que era o seu município, onde tinha também uma pequena usina hidrelétrica da família Vilela Pedras, que depois a Light do Rio comprou. O Humberto Mauro, você acha que ele está consolidado no Brasil e fora do Brasil como pioneiro do cinema brasileiro? Não, sem dúvida. Já havia alguns ciclos de cinema antes da chegada de Humberto Mauro no cinema nacional, que foi o primeiro filme dele, 25. Havia alguma coisa em São Paulo, interior de Minas, em Ouro Fino, um ciclo no Recife, havia um ciclo no Recife. Mas os filmes importantes dessa fase pioneira do nosso cinema foram feitos em Cataguases pelo Humberto Mauro, a partir de 25 e ele fez até 1930, Cataguases. Cataguases, na época, foi criada eles chamavam de uma fábrica de cinema, que era um estúdio, né? A FEBO Brasil Filmes, onde ele realiza
4 longa-metragens e 2 curtas. O Valadião Cratera, um curta chamado Cataguás mesmo, e 4 longas. Ele começou já fazendo longa-metragem. E depois ele veio para o Rio ou foi para São Paulo? Ele veio para o Rio, depois ele vem para o Rio, trabalha com Ademar Gonzaga na Cinédia durante algum tempo, e principalmente com Carmen Santos, na Brasil Vita Filmes, a produtora da Carmen. E é convidado depois pelo Roquete Pinto, quando foi fundado o Instituto Nacional de Cinema Educativo. Então, o Mauro é contratado e é a grande figura do Instituto até a sua aposentadoria, já nos anos 60. O Ademar Gonzaga foi também uma figura extraordinária. Extraordinária do cinema. De pioneirismo. De pioneirismo. O Ademar Gonzaga é que deu grande força ao Humberto Mauro, porque o primeiro filme do Humberto Mauro, chamado Tesouro Perdido, o primeiro longa-metragem, o segundo longa-metragem, perdão, primeiro Na Primavera da Vida. O segundo longa-metragem, O Tesouro Perdido, ele recebe o medalhão Cinearte, que era a revista que o Ademar tinha aqui no Rio, que era a principal revista de cinema do Brasil. E o Ademar concede, ele, Pedro Lima, que era o redator, os dois redatores, o prêmio Medalhão Cinearte. E por falar em Ademar, o outro Ademar, que não era o Gonzaga, era o de Barros, lá de São Paulo, governador. Ele incentivou muito a criação daquele grande estúdio brasileiro do Veracruz, né? Sim, que foi durante anos a nossa Hollywood, né? Foi, exatamente. A Veracruz importou muitos cineastas, os italianos, né? Os italianos fizeram lá. Então, a Veracruz era querer fazer de espécie uma retomada de Hollywood. Né? Engraçado que o Ademar Gonzaga, que foi a Hollywood várias vezes aí nos anos 20, ele esteve com Chaplin e tal. O Ademar Gonzaga falava que chamava Cataguás de Cataúde. É uma brincadeira com o Hollywood. E ele, numa das casas, Humberto Mauro, ele fala literalmente: olha, eu estive com o Charles Chaplin e estivemos conversando, e eu vou te confessar uma coisa, a sua conversa, Humberto, é muito mais interessante do que o Charles Chaplin. Você entende mais de cinema do que ele, então era uma coisa engraçada. Agora, e também um papel importante teve o Luiz Severiano Ribeiro com a Atlântida, né? Sim, isso mais tarde, nos anos 50 e tudo. Quando criou Oscarito, Grande Otelo, Eliana, que estudou em Cataguás, Eliana Macedo, era de Cataguás. Aliás, tem uma coisa interessante, Aristóteles. Quando a Eliana Macedo morreu, que foi a grande estrela ali das comédias, chanchadas... Era a nossa Doris Day. Era a Doris Day, o Brasil inteiro cultuava a Eliana e tal, que estudou em Cataguás, coisa disso. Na mesma semana morre a Eva Nil, que foi a grande estrela do Humberto Mauro, lá do início, né, do Tesouro, na Primavera da Vida. A Eva Nil mereceu, do Globo, uma matéria assim, de quase meia página. A Eliana, só 10 linhas. Sabe por quê? A Eva Nil era cultuadíssima no Brasil inteiro como estrela, então todo mundo queria ter um autógrafo. E um dos fãs, confesso, da Eva Nil era o Roberto Marinho, que assim, olha, eu tenho uma foto autografada da Eva Nil. Então quando a Eva morre, é engraçado isso. O Globo deu uma matéria muito maior, foi na mesma semana, eu não peguei a época da Eva Nil e peguei da Eliana Macedo. Eu conheci a Eva pessoalmente. A Eva depois acabou com... Ela tinha um ateliê de fotografia em Cataguás, era muito amiga da minha mãe, né? A minha foto de primeira comunhão foi feita pela Eva, eu e minha irmã e tal. Coisa extraordinária. Então a Eva, ela fez só E ali aquela região que era de difícil acesso, porque a região, só, se não me engano, no governo Goulart, é que se asfaltou a Rio Bahia. A Rio Bahia, sim. Então ali era Rio Bahia, Miraí, Muriaé. Tudo uma poeirada. Uma poeirada só, né? Na época do Mauro se chegava a Cataguás, era de trem, aqueles capotes. A partir do Rio ou de Belo Horizonte? Filme de cowboy, né? Era João Ford, aquilo. A partir do Rio, do Rio. Eu vou pedir ao Ralf, antes de terminar o nosso bloco, para passar alguma coisa de um DVD que o Ronaldo Werneck nos trouxe. Demos aí. Este é o filme que o Ronaldo fez sobre o Mauro. Vamos olha aí. São filmes da Fundação que estão lá no Museu Humberto Mauro. E a obra do Humberto Mauro você encontra no CTAV que já foi da FUNAR, agora da Secretaria do Audiovisual. Bom,
Isso é memória. E o livro, uma beleza, o livro que teve aqui o patrocínio do governo de Minas, da CEMIG, Filme de Minas. Do Filme em Minas, é um programa do Filme em Minas apoiado pela CEMIG. Uhum. E o livro está tendo muito boa saída. Muito, ele está sendo muito bem recebido, né? Principalmente pelo nome do Mauro. O Mauro é um nome de grande força no cinema. Chegar aos estudantes de cinema nas diferentes seria ideal, universidades brasileiras que têm curso de cinema dentro de comunicação, né? Porque o cinema é uma atividade econômica muito importante. Claro, o cinema é indústria. Eu há pouco estava lendo até um livro sobre aquele período pré-Segunda Guerra Mundial, em que um dos instrumentos da propaganda americana era justamente o cinema e Hollywood. Claro. Daí ter tido até um problema político, porque os russos perceberam isto. Não tendo capacidade para fazer e dinheiro, eles optaram, então, por aliciar artistas. Por isso é que houve aquele problema nos Estados Unidos, em que você tinha uma esquerda comunista muito forte. Exato, nos anos 50, né? Não antes. Nos anos 50 já foi a repressão do McCarthy e tal. Mas, embora, evidentemente, que o macartismo era um cerceamento da liberdade, mas não estava inventando nada. Realmente, aqueles artistas eram comunistas. É uma coisa engraçada. Mas, ao mesmo tempo, todo o American Way of Life foi veiculado via cinema. Via cinema. Via cinema. Dizer, então, nós vamos passar ao nosso segundo bloco com Ronaldo Werneck, este homem que vive, respira a cultura e voltou às suas origens, a terra que nasceu, a Cataguases, que é uma espécie de capital da zona da Mata Mineira, que fica às margens da Rio Bahia, que em termos de estrada é como o Rio São Francisco, é uma estrada de integração nacional. Estamos conversando sobre a cultura. Humberto Mauro, o homem que foi marcante na história do cinema brasileiro, que tem esse livro que acaba de sair, cujo autor, Ronaldo Werneck, aqui está. Essa região, a zona da Mata Mineira... Começa de novo esse bloco aí, por favor. Eu vi ali algo que não funcionou. Estamos conversando com o Ronaldo Werneck, jornalista, poeta, o homem que cuida hoje da cultura, a cultura da zona da Mata Mineira, na sua origem, depois de ter passado a sua vida no Rio de Janeiro, no Banco do Brasil, e ser um dos fundadores do Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que é o primeiro. Eu estava me reportando de que a zona da Mata Mineira ela é rica de intelectuais, de políticos, ali naquele ambiente, o empreendedorismo de Ormeu Botelho Junqueira, que foi político e empresário da
Cataguases Leopoldina, volta à grande terra de Humberto Mauro, que tinha uma pequena usina hidrelétrica da família Vilela Pedras, que até hoje está lá, tem uma indústria química, se eu não me engano. O Ziraldo, Ari Barroso de Ubá, Ataúfo Alves. Quer dizer, é uma riqueza extraordinária. E Humberto Mauro... conta aqui uma história, Ronaldo, por que ele e a mulher, que virou atriz, a Bebê, eram conhecidos como Romeu e Julieta, né? Primeiro, era um casal muito bonito. Eles eram muito bonitos, todos dois. O Mauro chega a trabalhar como ator também, né? E a Bebe era Maria Vilela de Almeida, foi atriz do terceiro filme dele, do Tesouro Perdido. É porque a dona Bebe era de família protestante e o Mauro de família muito católica. Então aquele negócio do Romeu e Julieta, a guerra de família. E aí, como é que ele acaba se casando? Olha lá, o casal... Essa é a dona Bebe no Tesouro Perdido. Exatamente, isso é o filme que ela faz. Como é que pode, no Brasil dos anos 30... Não, dos anos 20, 20 ainda, o filme sendo feito... Lá em Cataguases, no interior. Em Cataguases. Esse é o Chiquinho Mauro, o irmão do Mauro, que era o ator. O pai da dona Baby, ele aqui. E o pai do Humberto Mauro era um italiano que veio para o Brasil. Exatamente, Caetano Mauro. Caetano Mauro. Esse aí é o filho do Pedro Comelo, que foi o fotógrafo do Mauro, que é uma figura importante também na vida do Mauro. Aí é o Mauro com a Alzira Arruda, ali está o Mauro lá trabalhando. Aí é uma cena feita no Rio de Janeiro. É aqui na Avenida Rio Branco isso. Veja aí só. Já são letreiros. Então, Esse é o Ademar Gonzaga. Ademar Gonzaga? Ademar Gonzaga, exatamente. Manuel Faca era o personagem do Humberto Mauro. Esse é o Humberto Mauro, que fazia o vilão do filme, né? Ele fazia o vilão do filme. O Zira Arruda, e ele enxota um gato, que o Ademar Gonzaga falou com ele, não, o cinema é por imagem, então você não precisa falar com o sujeito. Não é à toa que o Brasil hoje... ele enxota o gato para mostrar que era mal, entendeu? Uma boa presença neste que era um bandido, mercado hoje de fotografia de arte. Temos vários fotógrafos brasileiros muito cotados lá fora, né? Porque isso veio desde o Pedro II, que foi um bom fotógrafo. O Pedro II que adorava fotografia, ele tem todo o histórico de fotografia. O Humberto Mauro, o filho dele, o Zequinha Mauro, foi um dos grandes fotógrafos do cinema brasileiro. Os grandes fotógrafos atuais cultuam até hoje, por exemplo, Walter Carvalho e vários fotógrafos cultuam o Zequinha Mauro como um dos grandes fotógrafos do cinema brasileiro, que era o filho do Mauro. O próprio Mauro trabalhava com fotografia. Há fotógrafos que fazem a história. Por exemplo, em Minas, você conta a história de Minas dos anos JK para cá, pelo arquivo do Zé Góes. Sim. Tem Tião Miro Supenha, hoje tem o Tião Mourão. São uns fotógrafos, né, que fazem essa história. E tem o Pacelli, que é um grande fotógrafo, né, que fez um livro primoroso sobre as igrejas de Minas Gerais. Eugênio Pacelli, uma figura... O Mauro falava, inclusive, isso, né, que o cinema é fotografia. Quer dizer, a beleza visual, a beleza está na fotografia em movimento, né? Agora, como é que você vê hoje, digamos, você tendo ali, a região está uma região florescente, né? Ali perto, em Muriaé, tem aquele o grupo líder do grupo do prefeito Zé Braz, os filhos, né? Tem um que é deputado estadual. Há um florescimento empresarial também. Você sente que isto é acompanhado pelo interesse cultural? Porque, por exemplo, o Ubá tinha um cinema fantástico. Cataguases tem um cinema que até hoje, aparecia aí numa dessas imagens. O Cine Recreio hoje é o Cine Teatro e como é que está... vê ali qual é o Cine Recreio, naquelas imagens de prédios. Ele vai aparecer por agora. Mas qual é a presença da cultura hoje na Zona da Mata? Você vê atividade cultural? Olha, a Fundação Ormeu tem um papel... Ali é o cinema? Não, esse aí é o Colégio Cataguases, o primeiro colégio. Né? Hoje é um prédio feito pelo Niemeyer, o colégio atual. Esse é o colégio antigo da época do Antônio Amário.
O Francisco Inácio Peixoto, esse é o cinema. Olha que beleza de Recreio, cinema. Hoje não deve ter um cinema bonito assim lá. Não, o cinema de lá é um cinema moderno, né? O prédio é outro, moderno e tudo. Porque muita influência do Mas modernismo. Mas está voltando o cinema, muita influência do modernismo em Cataguases, interior. E Cataguases preserva esse cinema, que eu acho importante, é uma sala de quase 1000 lugares, e é um dos poucos cinemas do interior, cinema de rua, não se usa, no Rio não tem mais, nos grandes centros, né? Então preserva. Mas sobre a cultura, eu acredito que com o alastramento das atividades culturais da Fundação Ormeu, que pega toda a região ali da Zona da Mata, onde tem foco de interesse a Energisa atual, a antiga Cataguases Leopoldina, eu acho que floresceu muito. Então, existem umas usinas culturais, não só em Cataguases, onde existe o memorial, tem vários museus em Cataguases, tudo ligado à Energisa, como em Leopoldina, o Bar Muriaé, quer dizer, naquela região toda, e até a Fundação se estende seus braços até João Pessoa, onde tem uma grande usina cultural, onde ultimamente tem se realizado o Festival de Cinema, o Cineporte, né? É um grande festival da língua portuguesa, que é idealizado pela Mônica Botelho. Você falou no Ormeu aí, doutor Claro, que é neta do doutor Ormeu, que é a idealizadora. E João Pessoa, nós vamos passar na semana que vem, vamos entrevistar o Abelardo Jurema Filho, sim. que é o homem da área cultural, justamente, jornalista, cantor, canta Roberto Carlos como ninguém. E João Pessoa também é um florescimento cultural, terra de grandes poetas. E houve essa união músicos, empresarial por causa da empresa de energia, que pertence ao mesmo grupo, da mesma forma que na Revolução de 30, a Paraíba e Minas estavam unidas, e a Zona da Mata já ali, porque o Antônio Carlos de Andrade era prefeito, que foi presidente de Minas. Foi presidente de Minas. Foi prefeito em Juiz de Fora. E ele chega a dar ajuda a Humberto Mauro nos filmes também. Sim, porque o grande impulso na cultura mineira... Ele chamava na época, era presidente, né? Era presidente de Minas. Seria governador hoje, né? O Antônio Carlos, ele levou para Minas a Hilde, que era uma grande escultora, para ensinar escultora, a dona Helena Antipoff, que uma figura extraordinária, claro, quer dizer, e ele tinha como secretário de Estado dele quem veio a ser o grande ministro da Justiça do Estado Novo, Chico Campos, que reformou a educação em Minas. Eu acredito que o Negrão de Lima parece que andou trabalhando também com ele. O Negrão de Lima na época. O Otacílio Negrão de Lima, irmão do nosso Negrão. Do Negrão. O Negrão foi deputado com ele na Constituinte. Olha, Ronaldo, isso aqui, essa Zona da Mata, o cinema brasileiro, esse trabalho na qual você está envolvido, valeria vários programas. Nosso tempo esgotou, só quero lhe dar os parabéns a você e dar os parabéns à Zona da Mata de Minas, que continua a ser esse centro de inteligência, de irradiação, de cultura e preservando esse pioneirismo que deve ser valorizado, que é o cinema brasileiro que nasceu do interior. Até o próximo Brasil é isso. Humberto Mauro, um pioneiro do cinema brasileiro, personagem deste livro escrito, revisado por Ronaldo Werneck, que é um mineiro de Cataguases, da Zona da Mata Mineira, que depois de passar a sua vida no Banco do Brasil e ser um pioneiro do Centro Cultural do Banco do Brasil no Rio de Janeiro, regressa às suas origens,
onde realiza um trabalho extraordinário pela memória da cultura, a memória da Zona da Mata Mineira, que é das mais ricas em contribuição à vida cultural do Brasil. Não percam Ronaldo Werneck, hoje em Brasil é isso, às 20h30. Se aparecer um jogo de futebol, ele deve sair às 11h. E ele é repetido, o programa? Ou só vai... Não, ele é repetido de madrugada, mas a gente não tem um controle. Não sabe.